Olá, internautas aqui da TV61. Eu estou aqui com a professora Ludmila Correia. A professora Ludmila, ela é da Universidade Federal da Paraíba e ela pertence também ao grupo de estudos O Direito Achado na Rua. Nós vamos falar com ela sobre o trabalho dela nessa área, mas, sobretudo, porque hoje é aniversário de 20 anos da lei da reforma psiquiátrica. É uma lei que conseguiu, em bom termo, mudar muito dos tratamentos desumanos com as pessoas portadoras de distúrbios mentais. E a gente vai falar sobre isso com a professora. A professora também, ela lidera um estudo lá na sua instituição e eu gostaria que ela falasse também sobre isso. Como vai a senhora, professora Ludmila? Tudo bem? Tudo bem, João. Boa tarde. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a participação nesse programa, parabenizando você pela escolha também do tema nessa data tão importante para nós que militamos na luta antimanicomial no Brasil. Então, além de militante da luta antimanicomial, eu sou baiana, advogada popular, sou professora da Universidade Federal da Paraíba, onde coordeno um grupo de pesquisa e extensão chamado Loucura e Cidadania desde 2012. E nele a gente vem de forma plural, com estudantes e profissionais de várias áreas, não só do direito, atuando aí na perspectiva da assessoria jurídica popular, na defesa de direitos humanos de um grupo subalterno, que é o das pessoas com transtorno mental. Professora, a lei que completa hoje 20 anos, ela praticamente interrompeu séculos, né, de um tratamento desumano que ocorria nos manicômios, né? E eu me lembro que eu já fiz muita reportagem sobre isso, e a gente tem o caso mais emblemático, que é o de Barbacena, né, considerado ali o holocausto brasileiro, né, devido as condições desumanas que viviam esses pacientes e também a quantidade de mortes que se teve tanto lá, mas também no Brasil afora. Professora, como é que está a situação 20 anos depois do tratamento dos doentes de distúrbio mental no Brasil? Então, João, antes de mais nada, é bom lembrar o quanto os órgãos de imprensa, alguns, né, desse período que você trouxe aí, relacionado ao Hospício de Barbacena e outros estados, como a imprensa foi importante para denunciar e visibilizar as situações de violações de direitos nesses hospitais psiquiátricos. É bom lembrar que não tem muito tempo, apesar de já ter passado aí alguns anos, algumas décadas, a gente tinha no Brasil a chamada indústria da loucura, em que, ali na ditadura civil-militar, não só donos de hospitais e clínicas psiquiátricas ganharam muito dinheiro, mas também a indústria farmacêutica. E aí, lembrar também que, nesse contexto, que se forjou o movimento da luta antimanicomial, final ali da década de 70, início dos anos 80, com a famosa Carta de Bauru, em 87, que cunhou a expressão por uma sociedade sem manicômios. É bom lembrar desse movimento porque a lei da reforma psiquiátrica, que completa hoje 20 anos, ela não foi uma lei de gabinete, não saiu de uma mente iluminada de um gabinete lá em Brasília, mas ela foi uma lei forjada pelo movimento da luta antimanicomial que, entendendo que o legislativo também é uma arena de disputa no campo dos direitos, trouxe aí, junto com o deputado federal Paulo Delgado, do PT de Minas Gerais, à época, um primeiro texto, em 89, daquele momento, que era a lei considerada um projeto de lei antimanicomial, ou projeto de lei Paulo Delgado. O fato é que esse projeto de lei demorou quase 11 anos, tramitando no Congresso, com as várias disputas ali sobre seu conteúdo, e, obviamente, não foi o texto antimanicomial que desejávamos. É óbvio que a lei ela traz uma série de princípios e um conteúdo importante para garantir direitos humanos dessas pessoas, mas não tivemos, por exemplo, a radicalidade da lei da reforma psiquiátrica italiana, de onde bebemos bastante da fonte, no sentido de fechar todos os manicômios naquele país. Então, aqui no Brasil, a nossa lei conseguiu pautar que o cuidado de saúde mental seja em liberdade, nos serviços substitutivos, ou seja, nos serviços extra-hospitalares, e
que os hospitais, portanto, ficam aí como uma última opção, não podendo também, e isso está na lei, a lei veda a possibilidade de internação de pessoas em instituições com características asilares, que é o que se caracteriza aí boa parte das instituições psiquiátricas no Brasil ainda hoje. Então, essa lei, que a gente pode chamar de antimanicomial ou lei da reforma psiquiátrica, trouxe, sim, uma série de avanços, conseguiu consolidar algumas questões, algumas diretrizes da luta antimanicomial e pautar a construção de uma rede, que é a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS. E, com isso, a diminuição de leitos em hospitais psiquiátricos no Brasil e o fechamento de alguns hospitais psiquiátricos no Brasil, é preciso dizer isso também. Lembrando que, quando a gente fala do fechamento desses hospitais e de leitos psiquiátricos, a gente está falando não de desassistência. Isso não pode ser confundido nunca, porque à medida que esse fechamento vai acontecendo paulatinamente, vão sendo abertos os chamados serviços substitutivos ou serviços que compõem essa rede de atenção psicossocial. Os CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, Centros de Convivência, as residências terapêuticas e uma série de outros dispositivos de cuidado no território, e não mais de forma isolada dentro de uma instituição manicomial fechada, como é o caso dos hospitais psiquiátricos. E, além dos hospitais psiquiátricos, né, professora, nós temos também as chamadas comunidades terapêuticas, boa parte delas mantidas por igrejas fundamentalistas, e que, de certa forma, é um tipo de caça-níqueis do que ocorre nos próprios templos dessas instituições. É bom registrar que não são a maioria, não é bom generalizar, mas o fato é que esse tipo de comunidade terapêutica ele não tem dado nenhuma contribuição para você resolver o problema do paciente, o estigma. Muito pelo contrário, né? A gente tem a questão do estigma que a forma manicomial, ou que seja nessas comunidades terapêuticas, reforçam sobre a pessoa que tem a necessidade de um tratamento psiquiátrico. Né, Uhum. Então, esse é um ponto importante que dialoga com o que eu citei anteriormente, que foi a indústria da loucura no Brasil. As comunidades terapêuticas, elas existem há alguns anos no país, muitas delas a gente nem sabe como funcionam, e foi justamente essa, vamos dizer assim, essa forma meio, entre aspas, clandestina de existir e de internar a pessoa, sobretudo para um tratamento relacionado ao uso abusivo de substância psicoativa, seja ela lícita, né, álcool ou ilícita, é que fez com que também essas comunidades se multiplicassem, muitas delas com viés religioso e, sobretudo, a partir dessas igrejas fundamentalistas, neopentecostais. E o problema todo que a gente vai observar não só está ligado a essa ausência de transparência para a atividade que essas comunidades exercem. Além disso, a gente tem o problema de fazer um tratamento baseado em princípios religiosos que muitas vezes não são da pessoa que está sendo internada ali, muitas vezes, e na maioria dos casos, de forma obrigatória, e porque, mais recentemente, sobretudo nos governos pós-golpe, 2016 no Brasil, essas instituições elas estão sendo financiadas pelo poder público, o que é muito grave, porque a gente não tem qualquer regulamentação sobre elas. A fiscalização que existe, ou que já existiu, foi feita pela sociedade civil, junto com órgãos como o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, vide alguns relatórios nacionais de inspeção de comunidades terapêuticas que estão publicados, disponíveis aí na internet, no site do Conselho Federal de Psicologia, e que dão conta dos horrores que acontecem nessas instituições. Com isso, a gente não está estendendo a todas, mas a maioria delas, e tem lá relatos de pessoas que passaram por essa situação. Eu participei já de algumas inspeções aqui na Paraíba e posso atestar que, de fato, o que tem ali não é um cuidado em saúde. A gente tem pessoas reclusas, presas, que não podem sair e que tem um ritual que tem que cumprir, alegando quem está ali, né, cuidando da clínica, daquela comunidade, que aquilo ali é o tratamento
que deve ser realizado para ela se livrar, né, do vício. É isso que se vende. Mas se a gente for observar, por exemplo, a porta giratória que é essas instituições, ou seja, a pessoa que entra, é internada ali, fica um tempo, tem alta, depois sai, aí depois volta, e, enfim, a gente vai entender que não é necessariamente ali que se presta um cuidado em saúde mental, né? A gente precisa observar que as demandas em torno não só do uso de substância psicoativa, quanto das questões de sofrimento mental são muito amplas e não podem ser reduzidas a ficar confinada numa instituição, sobretudo de característica asilar, portas fechadas e que interrompe e restringe aí o direito à liberdade das pessoas. Como já dizia lá o movimento da reforma psiquiátrica na Itália, de onde bebemos da fonte, a liberdade é que é terapêutica. Por isso, a gente entende que não deve haver manicômio, hospital psiquiátrico, cuidado em saúde mental deve ser feito em liberdade, né, com os dispositivos que se tem no território. E também não esquecemos de dizer que há tipos de tratamento para distúrbios nesses espaços que é prática de exorcismo, né? De tirar o demônio, enfim, não tem resultado nenhum do ponto de vista da ciência. Professora, a gente está vendo no mundo moderno uma série de estudos de fobias, né? Que de certa forma pode ser associada à questão psiquiátrica, né? E é muito tratado com isso. E isso também está a falta de compreensão sobre esses distúrbios e fobias, né? Que é um resultado aí do chamado mundo moderno. Isso também contribuiria para alimentar essa indústria da loucura? Então, João, eu entendo que sim, porque, primeiro, assim, que quando a gente observa o que se fala sobre transtorno mental, sobre a loucura, né? Vamos pegar a categoria loucura, que, embora tenha sido estigmatizada ao longo do tempo, depende muito da lente que a gente lê essa expressão loucura. Então, a loucura, ela, por ser estigmatizada e por ter sido aprisionada por um saber, que foi a psiquiatria, por muito tempo, e tendo essas pessoas que têm um quadro de sofrimento mental diagnosticadas, classificadas por esse saber psiquiátrico, muitas vezes não se teve espaço para lidar com a loucura de outra forma, né? A partir de outras lentes, a partir de outras formas de cuidado. Então, como a psiquiatria ela acabou trazendo esses sujeitos para um espaço específico lá na França, né, século XVIII, que acabou isso influenciando vários países como o Brasil a adotar esse modelo hospitalocêntrico, a ciência da psiquiatria ela acabou direcionando muitas vezes o tratamento e a psiquiatria uma ciência de cima para baixo. Ela pouco dialoga com as outras áreas, seja da psicologia, do serviço social, da enfermagem, da terapia ocupacional e, por outro lado, também criou os códigos, né, de diagnósticos, o CID, toda aquela classificação. Então, a gente sempre brinca que se nós tivermos um comportamento que a gente acha que é um pouco diferente, se a gente for lá na classificação internacional de doenças, a gente vai encontrar uma categoria que nos classifique. Então, isso foi muito próprio, né, dessa construção desse saber psiquiátrico. Então, para a população em geral, que muitas vezes tem um sofrimento e, por vezes, precisa de algum cuidado, algum manejo, sempre fica ali uma dúvida se eu tenho tal transtorno, se não tenho. E a questão que eu coloco não é da gente se inserir nessas classificações, nesses diagnósticos, mas que tipo de cuidado é que eu posso acessar no campo psicossocial e não necessariamente na antiga e denominada assistência psiquiátrica, que vai fazer com que eu possa ter um bem-estar, né? Lembrando que o sofrimento também não é algo necessariamente sempre ruim, né? O sofrimento ele faz parte, o contexto da pandemia ele está trazendo isso para muitos de nós. É óbvio que para algumas pessoas de determinada classe, de determinada cor, raça, etc., isso vai ser muito mais incisivo, o contexto, né, da pandemia e o que ele traz. Mas
Só para a gente lembrar que um diagnóstico puro e simples, ele não vai dar conta, né, dessas questões. Temos muitas crianças, por exemplo, nesse momento aí, com demandas relacionadas a um sofrimento mental, mas nem por isso essas demandas são de necessidade de um medicamento ou de um determinado tratamento apenas no campo psiquiátrico e por aí vai. Então, me parece que é um tema que ganhou até mais vulto por conta desse momento que a gente está vivenciando e que demanda bastante informação para que as pessoas não também demandem coisas que vão acabar acentuando o seu sofrimento e não trazendo mais conforto, que é o que é necessário nesse contexto, né? Ok. Professora, vamos falar então dessa questão da psiquiatria inserido no direito achado na rua. Certo. Então, quando a gente traz a questão da saúde mental, né, para o campo do direito achado na rua, a gente vai encontrar acento bastante na concepção de direito, forjada por Roberto Lira Filho, junto com o professor José Geraldo também, de um direito que não né, o direito sendo um direito transformador a partir das lutas sociais, da construção coletiva, nele que a gente assenta aí nossa lente para poder enxergar as lutas no campo dos direitos humanos das pessoas com transtorno mental, e numa categoria pensada pelo professor José Geraldo, que é a de sujeito coletivo de direito, para pensar o movimento antimanicomial, enquanto movimento social no Brasil, como um sujeito coletivo de direito capaz de enunciar direitos, capaz de se organizar e, a partir da sua organização, de enunciar direitos de um grupo subalterno, nesse caso, das pessoas com transtorno mental. Então, na minha pesquisa de doutorado, que concluí em 2018, com a defesa da tese na UNB, a partir das reflexões no grupo de pesquisa do Direito Achado na Rua, junto com o professor José Geraldo, nós, então, fomos estudar e investigar as experiências de assessoria jurídica popular universitária no Brasil, que atuam aí no campo da saúde mental e dos direitos humanos, e que traziam no seu fazer, na sua praxis, essa concepção de direito e esse diálogo aí com essa categoria do sujeito coletivo de direito a partir do movimento antimanicomial. É bom lembrar que, naquele período, existiam 3 experiências brasileiras de uma universidade aqui na Paraíba, que é essa que eu coordeno, o Loucura e Cidadania, um grupo na Federal do Rio Grande do Sul, chamado GAMAI, no SAJU, no Serviço de Apoio Jurídico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um grupo chamado Estranho no Ninho, na Universidade Federal Fluminense, ou seja, todas universidades públicas com características diferentes ali, aqui um grupo mais interdisciplinar, como o GAMAI, em Niterói, na UF, um grupo só de estudantes de direito, mas que tinham essa praxis da assessoria jurídica popular no sentido de construir e pensar os direitos a partir do diálogo fundamental com o grupo com os quais trabalha para garantir direitos, que é o das pessoas com transtorno mental. Então, naquela pesquisa, a gente forjou uma expressão chamada pedagogia da loucura, entendendo que é a partir da escuta diferenciada, da escuta atenta, do exercício da alteridade, de uma série de outras características da atuação desses grupos, que a gente consegue atuar para promover direitos desse grupo, trazendo a centralidade da pessoa com transtorno mental para o campo, ou seja, para o campo da luta por direitos, e não apenas essas pessoas como objeto de intervenção, sem uma escuta, como tem acontecido ainda hoje com o estigma que está a elas relacionado. Além dessa questão do estigma, naturalmente, né, que se estabeleceu aí, a gente poderia, né, desculpa eu devagar aqui um pouco, nesses tempos em que a gente fala de lawfare na política, a gente pode também falar do lawfare nessa questão da psiquiatra, à medida que a situação sanitária de muitas pessoas são utilizados para interditar, para subtrair, né, financeiramente essas pessoas, né, ou até mesmo condicioná-las de forma a
se estigmatizar mesmo, né, essa pessoa perante os grupos que ela vive, seja na família, enfim. Verdade. Inclusive, a gente está falando dos 20 anos da Lei da Reforma Psiquiátrica e do quanto essa lei foi emblemática e importante, embora ainda temos muito que caminhar para consolidar os direitos desse grupo subalterno. Outras legislações que vieram em seguida ainda estão muito incipientes. Você falou aí da incapacidade de tornar, né, de estar interditando as pessoas. A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, que é de 2015, que traz aí princípios da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, já colocou por terra esse conceito de incapacidade. No entanto, a gente ainda vê práticas tutelares com essas pessoas e juízes e juízas, promotores e promotoras que ainda entendem que esse grupo é de pessoas que não têm capacidade e, portanto, têm que ser interditadas. E o uso disso e o manejo disso, por exemplo, na área da política, a gente tem visto mais uma vez e mais intensamente, porque a gente está falando de um governo atual autoritário. Então, é como se a gente estivesse de novo num vale tudo. E por isso que falar da Lei da Reforma Psiquiátrica hoje também é um alerta para a gente não voltar, não retroceder ao passado. Se a gente tem hoje na política de saúde mental, no Ministério da Saúde, quem defenda eletrochoque, quem defenda que essas pessoas têm que ser tuteladas, que essas pessoas são perigosas e têm que ser mantidas quando cometem delitos nos manicômios judiciários, a gente não está falando de algo que está superado com a lei da reforma psiquiátrica. Então, a gente tem um cenário, tem uma arena que faz parte aí um governo autoritário com um Congresso Nacional com interesses de algumas bancadas, incluindo aí essas bancadas que entendem que deve haver o lucro pelas igrejas neopentecostais, que tem lá, né, na bancada evangélica o seu suporte, e também alguns outros que vão entender que nessas instituições é melhor que as pessoas estejam encerradas ali dentro. E quando eu falo instituições, não estou falando só no hospital, no manicômio, na comunidade terapêutica, eu estou falando nos institutos, nas instituições da interdição civil, ou da periculosidade, que, no nosso entender, já foi revogada com a reforma penal de 84 e por aí vai, e com a Constituição de 88, mas entendemos que o manejo disso também depende de quem está no poder e quem tolheu espaços de participação popular no poder, como foi o caso de vários conselhos de direitos que foram totalmente desconfigurados, né, no governo atual. Exatamente. E o risco aí é que a gente está num governo que não respeita nem a lei máxima do país, que é a Constituição, e a lei da reforma psiquiátrica está aí constantemente sendo ameaçada, como a senhora relatou. Professor, eu quero agradecer muito a sua participação com a gente. É um tema que a gente poderia voltar depois. Eu sugiro para a senhora que a gente volte a debater mais, pegar um ponto que não aprofundou. E eu deixei para as suas considerações finais. Tá bem, eu que agradeço, João. O mês de maio vem aí, que é o mês da luta antimanicomial. A gente comemora o dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e certamente a gente está aí à disposição para dialogarmos mais. Eu queria, então, agradecer e lembrar que, como o Direito Achado na Rua vem trazendo nas suas reflexões há anos, não é a partir da lei que a gente vai conseguir as transformações sociais necessárias para um outro mundo possível. Então, a lei ela é uma ferramenta, ela é uma possibilidade, mas a gente não pode encerrar nela as nossas lutas, nossos sonhos e nossas conquistas. Então, que a gente consiga comemorar, sim, os 20 anos da lei da reforma psiquiátrica hoje, mas de forma crítica, pensando nos avanços que foram conquistados, no que a gente ainda tem por conquistar e em que disputas a gente ainda está atuando para que ela, de fato, seja transformadora da vida das pessoas para as quais essa lei foi criada. Então, com isso, eu me despeço e a gente segue debatendo esse tema. Ok, muito bom. Muito obrigado, então, professora. Obrigada, João. Até a próxima.